Olá, gente querida, eu sou Neuza Junqueira e estou aqui para mais uma pequena partilha. E a pergunta de hoje é: existe vida após a morte? E por que dessa pergunta? Por 3 motivos. Primeiro, porque algumas pessoas vêm me pedindo para que eu falasse esse tema no canal. E daqui a pouco eu vou te falar qual foi a resposta que eu dei para elas. Segundo, porque algumas pessoas também me perguntam: Neuza, existe mesmo vida após a morte ou não existe? E o terceiro motivo é sobre um relato que eu vou ler hoje para vocês, de uma pessoa que me enviou e que tem a ver com essa pergunta, se existe vida após a morte. Com relação a não falar esse tema no canal, por um simples motivo. Quando eu criei esse canal, eu coloquei para mim mesma que eu não falaria sobre 3 temas: política, religião e futebol. Porque são temas mais complexos, são temas que podem gerar uma certa controvérsia. Cada pessoa tem a sua religião, cada pessoa tem a sua fé, a sua forma de expressar a sua fé. Cada um tem a sua crença. Então, o mais importante é que a gente fale daquilo que nos une e não daquilo que nos separa. Até porque aqui no canal eu falo 10 minutos, 8 minutos, é um tempo muito pequeno para discutir, às vezes, um tema mais polêmico e que demanda mais tempo. Por isso, eu não coloquei esse tema no canal, porque esses 3 temas, política, religião e futebol, eu não gostaria de falar aqui no canal. Mas vamos ao relato. A semana passada eu disse que havia recebido um relato que eu queria compartilhar com vocês. E eu quero ler o que me diz esse relato para que eu possa colocar na íntegra como eu recebi. Diz assim: Neuza, sem querer exemplificar-me, quero dizer que quando descobri que tinha HIV, ou seja, quando descobri que eu tinha AIDS, achei que estava nas mãos com o meu atestado de óbito em vida. Caí na dependência química, porque minha autoestima estava lá embaixo. Você acompanhou essa história da minha vida e acompanhou a minha recuperação. E olha eu aqui hoje, feliz comigo mesmo. Esse relato, quando eu recebi, ele mexeu muito comigo. Primeiro por eu conhecer a pessoa, por eu ter visto essa pessoa no fundo do poço, literalmente, e vi essa pessoa se reerguer, refazer a vida. Como essa pessoa diz, feliz com ela mesma, cuidando da família, cuidando dela, feliz com ela mesma. Quando eu recebi esse relato, eu entendi que através dessas palavras, ele queria me dizer: Neuza, a vida vale a pena. Eu entendi que era para eu dizer para você também que vale a pena viver, que não vale a pena desistir da vida. Que apesar de tudo que você possa estar passando, uma separação, uma luta financeira, uma falência, uma enfermidade, um abandono, nada disso te autoriza a desistir da vida. Nada disto é um atestado de óbito para você. Ao contrário, é um atestado de vida, de dizer para você: levanta e anda, porque a vida continua. Lendo um texto de Osho, curiosamente, ele fala assim, olha, que não é coincidência, eu li o texto falando exatamente sobre essa pergunta, e ele fala assim: a pergunta não deveria ser se existe vida após a morte, mas a pergunta deveria ser se eu estou vivo antes da morte. Olha que interessante, olha que reflexão importante. Nós nos questionarmos, olharmos para dentro de nós mesmos e dizer: será que eu estou tendo vida? E vida abundante? A vida que eu mereço ter?
quando eu ainda trabalhava no CEMIG, teve uma festa de final de ano que nós recebemos um texto e eu nunca me esqueci. O texto dizia assim: morto aos 30, enterrado aos 70. Contando que um homem aos 30 anos separou-se da sua mulher porque ela conheceu uma outra pessoa e aí aconteceu a separação. E depois daquele fato, ele não quis mais viver. E quando ele morreu, aos 70 anos, na sua lápide estava escrito: morto aos 30, enterrado aos 70 anos. Esse relato vem nos dizer que apesar de tudo, apesar de um atestado que confirmava para essa pessoa que ela estava com HIV, apesar dela ter descido ao fundo do poço, ela chegou a um momento de luz, de esperança, de fé renovada, de ver que vale a pena viver. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas que estão vivendo uma vida tranquila, financeiramente equilibrada, casamento perfeito, com saúde perfeita, com trabalho, mas sei também que tem pessoas que estão me escutando nesse momento, que estão no fundo do poço, talvez com uma grave enfermidade, talvez no mundo das drogas, quem sabe desempregado, desempregada, se sentindo abandonado, abandonada, diante de uma separação, de um rompimento de uma relação. Mas é para você que veio esse relato. É para dizer para você que a sua vida vale a pena, que você não deve desistir de viver, que a vida vale a pena, que a cada manhã você deve olhar para dentro de você mesmo e dizer: eu não vou jogar a toalha, eu não vou desistir, eu vou recomeçar. E recomeçar hoje não é recomeçar depois da pandemia, depois que o isolamento passar. Não, é recomeçar hoje, é recomeçar agora. Olhar aquele sonho que você já encaixotou, que você deixou para lá e começar a dar passos em direção a este sonho. Muitas pessoas estão se reinventando com a pandemia, estão se refazendo. Seja você também essa pessoa. Não desista, não chute o balde, não jogue a toalha, não desista de viver. Diga para você mesma: hoje eu vou recomeçar. E entenda que vale a pena viver, porque a sua história não acabou. A sua história não tem um ponto final agora, apesar de todos os problemas. Eu mandei uma mensagem para essa pessoa, que é um pequeno trecho da música da Maria Bethânia, e eu coloquei para essa pessoa assim: a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim, a sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Então, fica para você também essa lição, que você tenha dentro de você essa arte de sorrir, cada vez que o mundo te disser não. Cada vez que a vida te trouxer um problema, você tenha dentro de você a arte de sorrir. E dizer sempre sim à sua imaginação. Eu quero dizer para você que me enviou esse relato, que você impactou a minha vida e que eu sou muito grata a Deus pela sua vida e feliz de ver você com a vida refeita, cuidando de você, da sua família e feliz com você mesmo, como você diz aqui. E quero dizer para você que está escutando essa mensagem: não desista, vale a pena viver. A sua história não está colocando um ponto final diante dos problemas. Vale a pena viver. Na Bíblia diz que Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então viva a vida abundante que você nasceu para ter. Não abra mão do seu direito de ser feliz.
não abra mão do seu direito de ter uma vida abundante. Antes de encerrar, eu quero pedir a você para que você possa deixar um like. Não desliga não, é tão simples. Clica ali ó, no azulzinho positivo, né? Clica ali e deixa o seu like. É tão bom quando eu vejo aqueles likes ali, eu fico tão feliz. E também compartilhe com mais alguém. Basta você clicar aqui em compartilhar, já vai abrir no seu WhatsApp e aí você clica para as pessoas com as quais você quer compartilhar essa partilha de hoje. E se você não se inscreveu no canal, não se inscreveu ainda, então clique em inscrever-se e inscreva no canal. Você estará abençoando o canal e também estará abençoando a minha vida. Um beijo no seu coração, fique em paz, tenha uma semana abençoada. Na próxima semana, espere por mim, porque eu estarei esperando por você. Um beijo no seu coração, fique em paz.